Amigas e amigos, o caminho, ele pode ser um caminho com flores, com espinho, às vezes é um caminho cheio de pedregulho, é um caminho que tem muitas torturas, não é um caminho fácil de andar, mas sempre será um caminho. Por isso, minhas amigas, que a gente tem que prestar muita atenção por qual caminho a gente está andando. Que às vezes a gente chega num determinado lugar e o caminho não tem muito, e a saída não é muito boa para que a gente saia do caminho. Hoje, minhas amigas, eu vou comentar, nós vamos falar sobre o universo. Como que o universo funciona. E eu entendo do meu jeito, você entende do seu. Mas o universo, na minha opinião, ele é um bateu-levou. Ele é um toma lá, dá cá. Não é um bateu-levou, é um toma lá, dá cá. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo em 2002. E eu nunca fiquei com raiva dessa pessoa, eu só fiquei encucada sem entender por que aconteceu isso comigo. Por que aconteceu? Se eu tive as melhores das intenções e aconteceu tudo isso. Mas eu vim conhecer o Ho'oponopono em 2015. E por isso que eu falo para vocês, seja um praticante desse mantra, que vale muito a pena. Você abre a sua mente, a sua visão e tudo vem para você de mão beijada e você sai às vezes da culpa, às vezes fica pensando, será que eu fiz errado? Será que eu fiz certo? Será que não foi culpa minha? E com a prática do Ho'oponopono você aprende o que é amor de verdade, você aprende que você realmente é filha de Deus perfeito, com todos os direitos e deveres, que você pode tudo, que você tem tudo, que você só depende, tudo está em você, que só depende de você. Então eu vou contar para vocês o que aconteceu em 2002 comigo e que eu só vim entender depois que eu comecei a praticar o Ho'oponopono e depois que eu sou praticante, depois que eu vim entender realmente o significado do verdadeiro amor. Do verdadeiro amor e da verdadeira gratidão. Porque gratidão não é só alguém me dar alguma coisa e eu ser agradecida. Não, isso é educação. Gratidão não é porque eu vou na igreja falar com Deus. Isso aí é oração. Em 2002 eu morava em Curitiba e eu estava com um apartamento, estava morando em Curitiba e em Balneário Camboriú. Eu estava muito doente, precisava ficar para lá e para cá toda semana. E nesse prédio que eu morava, um prédio muito grande, com duas torres bem grandes, tinha acho que 8 funcionários, era 8 funcionários. Um prédio muito seguro e tinha um dos funcionários que era casado, morava nesse prédio, com esposa e 2 filhos. E ele é uma pessoa muito bacana, uma pessoa maravilhosa. Ele era responsável por ficar com a chave dos veículos. Então ele ficava com a chave do meu carro e ele era responsável também para ficar com as identidades das pessoas que chegavam, de pessoas de fora, visita, essas coisas assim, né? Eles pegavam a documentação para verificar e tal, para poder subir, para poder entrar no apartamento da gente, ter acesso ao prédio. Então, os meus filhos, eles são tipo eu. Eles não gostam que ninguém seja menos do que outro. E eu toda a vida, minhas amigas, eu lutei por ajudar os mais necessitados. Toda a vida eu sempre falei por as pessoas que não tinham voz. Eu sempre dei voz a pessoas que não tinham, que tem medo de falar, Então a gente via que as pessoas tinham férias, todo mundo viajava lá nesse prédio dos funcionários, e só esse funcionário não viajava.
Aí, com todo jeitinho, um dia eu perguntei para ele se ele ia viajar, se ele ia para a praia. Aí ele falou que os filhos dele tinham 12 anos e não conhecia as praias. Eu falei, nossa, você nunca foi nem nas praias daqui? Porque o Paraná, as praias do Paraná são bem diferentes, são praias diferentes das nossas, são praias pequenas. O Paraná é um estado, para mim ele é o melhor em tudo. Mas em praia, judiação, nada a ver. Por mais que alargaram a areia, mas a praia não aumentou. Pode ter alargado a areia, mas a praia não sempre são praias pequenas. Aí ele falou que os filhos não conheciam a praia. Aí minha filha falou, mãinha, por que a gente não dá para eles passar 8 dias lá no apartamento de Balneário Camboriú, já que o Balneário Camboriú está fechado? Aí eu falei para ele, o senhor quer ir para Balneário Camboriú? Ele falou, dona Zilda, mas como é que eu... Nossa, é muito caro ficar em Balneário. Eu falei, olha, o meu apartamento é lá perto da praia. E se você quiser ficar no meu apartamento, pode ir, meu apartamento é grande, não precisa levar comida, não precisa levar nada. Só precisa vocês irem. E se você não tiver dinheiro para pagar gasolina, eu vou pagar a gasolina. Para vocês irem, pode ir, o apartamento é grande, tem 4 quartos, 3... Meu apartamento é grande, pode ficarem tranquilos, tem comida, tem tudo lá. E pode ficarem à vontade, pode ficarem lá. Ele ia tirar férias, aí eles vieram para Balneário. O único quarto que eu fechei é que o meu quarto, ele era uma suíte e... ele tinha um guarda-roupa secreto, uma passagem secreta. Que Deus o livre se chegasse alguém para assaltar, vamos dizer que a pessoa colocasse a gente naquele quarto e trancasse, mas o guarda-roupa era realmente um guarda-roupa, mas a gente passava por dentro do guarda-roupa, era uma porta secreta, aonde dava numa banheira. A banheira de hidromassagem ficava por trás desse guarda-roupa secreto. Tem o banheiro e a banheira de hidromassagem. Eu falei, não, eu vou fechar esse quarto, vai ficar 3 quartos abertos e 2 banheiros. Eu vou fechar a minha suíte. Aí fechei, foi o único espaço do apartamento que eu não deixei eles ter acesso. Então eles vieram e eu falei, bom, vocês vão voltar dia tal, eu vou chegar cedo para receber a chave. Ó, combinado. Eles vieram para Balneário Camboriú e eu fiquei em Curitiba. Quando foi no determinado dia, a noite anterior, ele ligou para mim e falou, dona Zilda, a gente queria sair cedo, porque a gente precisa chegar cedo lá no prédio, que chamaram a gente. Eu falei, então faz assim, deixa a chave com a vizinha no 305, deixa no 305, chega aí eu pego a chave, tudo não tem importância. Assim foi feito. Quando a gente chegou, que a vizinha me entregou a chave, que minha filha abriu a porta, a gente já encontrou o pedaço da geladeira na porta. Amigas, eles quebraram a geladeira. Na verdade, eles destruíram o que tinha dentro do apartamento. Eles destruíram o que tinha dentro do apartamento, quebraram uma parte da área da sacada, eles destruíram. Foi como se tivesse acontecido um vandalismo no apartamento. E eu não fiquei com raiva dele, fiquei pensando, meu Deus, o que aconteceu? Aí quando ele voltou, eu liguei para falar com ele, eu liguei para falar com ele, foi para falar com ele. Aí me avisaram que não, que ele tinha sido mandado embora. Foi ligado para ele voltar porque ele tinha sido mandado embora. Mas como a gente não tinha muita conversa assim no prédio, que não era um prédio que dava para bater papo, que o povo era todo... É um povo diferente. Então a gente não tinha muito papo. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que aconteceu, Jesus? Ele quebrou meu apartamento. Quando chegou, foi mandado embora do serviço, ele tinha 15 anos de serviço, 15 ou era 18 anos.
Ele perdeu o emprego. Eu falei, será que ele recebeu alguma ligação? E ficou dizendo, mas quebrou o apartamento? Quebraram, mas quebraram tudo. Quebraram cama, geladeira, cama, fris, panela, tudo que tinha no apartamento eles quebraram. Além da multa que eu tomei por causa que eu deixei eles e por causa desse barulho lá no prédio que eu morava aqui, não podia ter barulho. Eu tomei a multa. Passou. Eu arquei com o prejuízo, não falei nada para eles. Depois que eu aprendi o Ho'oponopono, fiquei praticando o Ho'oponopono, que fui entender a engrenagem do amor, a engrenagem do eu te amo, do eu sinto muito, por que de onde veio o Ho'oponopono, por que existia o Ho'oponopono, sabe? Foi que eu fui entender que o universo, ele é um toma lá da cá. Ele é um bate e volta. É como se fosse uma troca. O que eu faço com você de mal feito vai acontecer comigo. O que eu faço com você acontece comigo. Eu não tive as melhores das intenções. Dá 8 dias para ele ficar aqui em Balneário Camboriú, no meu apartamento, com 3 quartos, 3 porque um ficou fechado, 3 quartos, cozinha, área grande, olhando para o mar. Ele simplesmente fizeram a maior bagunça. Ele trouxe amigo, que depois eu fiquei sabendo, que veio amigos com ele e quebraram o meu apartamento. Quer dizer, ele não me deu prejuízo. Se ele me deu prejuízo, o universo entendeu que era isso que ele gostava também. Ele simplesmente perdeu o emprego. O emprego de 15 anos, ele perdeu o emprego. Quer dizer, ficou sem onde morar. Aí ele saiu de Curitiba, foi morar em São José dos Pinhais. Foi morar em Pinhais. Então, foi isso que aconteceu. O que ele fez comigo, o universo fez para ele. Quer dizer, não fiquei com raiva, não briguei, porque também não tinha. Eu não ia ter nenhum argumento, porque eles não tinham com quem me pagar. Quer dizer, o universo, amigo, o que a gente faz pro outro, o universo faz pra gente. O universo é um toma lá da cá, é um bate e volta. É como se você pegasse uma bola, jogasse na parede, sem nenhuma prática de segurar a bola, bateu na parede e voltou para o seu rosto. Essa coisa de dar prejuízo para o outro, é muito ruim porque você dá prejuízo para o outro, mas o universo vai mandar de volta para você. Vai mandar de volta para você. Passou a perna em alguém, fez algo para alguém com segundas intenções, vai acontecer com você. Pode ter certeza, vai acontecer com você. É muito... E hoje as pessoas, minhas amigas, as pessoas vivem muito nessa coisa do jeitinho. Eu vou conseguir isso através de um jeitinho. Não consiga, porque esse caminho... Olhe qual é o caminho que você está seguindo. Consiga com seriedade, com amor, que tudo vai dar certo. Mas enquanto a pessoa pensar em ter jeitinho, esse jeitinho não funciona. Não funciona certo para você. E são muitas coisas que parecem simples, que as pessoas fazem sem perceber, que é muito ruim. Por exemplo, aqui nós temos uma panificadora Montebello, que é uma panificadora maravilhosa, grande, chique, é como se fosse uma cafeteria. Tem de tudo. Tem de tudo na Montebello e qualquer pessoa para classe média e rica, para médio e rico, tomar café na Montebello. Aí a gente vai na Montebello, eu fui lá tomar café com a minha neta. Quando eu cheguei lá, tinha pessoas que chegam lá e sentam para tomar café, turistas, sentam para tomar café, mas dentro da sacola, gente, por favor, estão levando bolo para comer na Montebello. Quer dizer, eles já pediram o café, tudo bem. Mas vai entrar numa panificadora ou numa cafeteria com pão de queijo ou com bolo ou com qualquer outro lanche, sendo que eles vivem daquilo dali que eles precisam vender. Quer dizer, vai ter futuro a viagem desse povo?
algo de errado vai acontecer no caminho. Para eles terem prejuízo, porque eles estão dando prejuízo. Eles estão dando prejuízo na cafeteria da Montebello. Pelo fato deles levarem comida, lanche, para comer lá, se lá tem. Se não tem dinheiro, não entra na Montebello. Vai entrar em qualquer, mas é o abençoado celular, amigas. É o abençoado celular. Só para ter o prazer de fazer o abençoado check-in, para dizer, eu estive na Montebello. Que a Montebello é uma panificadora um pouco cara. Você pede uma fatia de bolo na Montebello e custa de 25 a 30 reais uma fatia de bolo pequena. Um café pequeno na Montebello não sai por menos de que 30 reais. Mas eles vão para ter o mero prazer de fazer o abençoado check-in. Quer dizer, essa viagem pode ser uma viagem boa? Não vai acontecer alguma coisa, porque o caminho ele pode ter espinho, ele pode ser um caminho torto, ele pode ter um monte de erros nesse caminho, mas sempre será um caminho. E a gente precisa prestar atenção por qual caminho a gente está andando, se é pelo um caminho certo, se é pelo um caminho torto, sabe? A gente sempre tem que prestar atenção e fazer a coisa certa. Porque senão a vida da gente continua tendo problemas, porque, amigas, o universo ele te dá como saúde, como ele também pode te dar como doença. O pneu do teu carro pode furar porque você deu prejuízo para a planificadora. O pneu do teu carro pode furar na viagem, o ônibus que tu tá pode quebrar, o avião pode cancelar a passagem e você ficar no aeroporto com dinheiro pouco e com dificuldade, ou com criança chorando. Tem todos esses tropeços que pode acontecer no nosso caminho. Então, não devemos fazer nada com jeitinho, para tirar vantagem. Se tirar vantagem, o universo é implacável. Ele te dá de volta. Tudo que você faz para o outro, você recebe. Se você fizer coisa boa, você recebe coisa boa. Se você fizer algo ruim, você vai receber algo ruim. Você vai pagar com a mesma moeda. Você vai pagar na mesma moeda. Porque o universo, ele é um bate e volta. É um toma lá, dá cá. Eu te dou e tu me dá. É o tal do plantou, colheu. Então isso aconteceu em 2002 comigo e hoje eu entendo muito bem que ele perdeu o emprego, ter ficado sem emprego, ter ficado sem casa, sem nada, foi o que ele fez comigo. Foi o prejuízo que ele me deu. E pior, ele comprou o carro e roubaram o carro. O dinheiro que ele ganhou do acerto, ele comprou um táxi e ainda roubaram o táxi dele. Quer dizer, é assim que funciona. Tudo que faz para tirar vantagem não dá certo. Isso é em qualquer lugar, isso é em qualquer lugar, isso é em qualquer situação. E não existe jeitinho pequeno, nem grande. Sempre é um jeitinho maldoso que Deus não abençoa. Por isso, amiga, que eu falo, seja um praticante de Ho'oponopono. Quando você é praticante de Ho'oponopono, você trabalha com amor de verdade. Você não tem jeitinho, você não tem passação de perna, porque você entende que Deus é amor e Deus não gosta disso. Deus não abençoa. Um beijo no coração de vocês, fiquem todas com Deus. Vida me surpreenda. Até o próximo vídeo.